Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está na Direita TV e todos nós sabemos que a mídia esquerdista adora publicar matérias que prejudiquem a imagem do governo Bolsonaro, não é? É claro. Pois bem, hoje eu estou aqui justamente para fazer um contraponto às constantes porradas que a mídia esquerdista dá no governo e mostrar que sim, existem boas medidas tomadas pelo Jair Bolsonaro. Esse vídeo aqui é perfeito para você pegar o link e mandar para aquele seu amigo esquerdista chato que vive dizendo que o Bolsonaro não fez nada até agora e só voltou atrás em suas decisões. Com certeza você deve conhecer um mala desse, então por favor já compartilhe esse vídeo aqui nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. E se possível, é claro, comente aí o que você achou desse nosso conteúdo de hoje. Número 1. Redução no número de ministérios. Com várias fusões e também extinção de pastas desnecessárias, o número de ministérios do governo de Bolsonaro partiu de 29 para 22, uma economia de 20,5 milhões de reais para os cofres públicos. Número 2. Demissão em massa dos mamadores de teta do Estado. Como se não bastasse a economia por conta da redução do número de ministérios, o governo federal também anunciou a extinção de 21 mil cargos comissionados, o que impactou em 195 milhões de reais a nossa economia. Número 3. Caixa preta do BNDES. Assim como foi prometido em campanha eleitoral, Jair Bolsonaro abriu a caixa preta do BNDES e de vários outros órgãos públicos, que tem ali vários tipos de contratos de financiamento de projetos absurdos com o nosso dinheiro. E um deles era a criação de uma criptomoeda indígena que custaria aos cofres públicos 44 milhões de reais. E não apenas esse projeto, como vários outros foram desfeitos, cancelados. Número 4. Corte na verba pública de publicidade. Esse tópico é um dos maiores responsáveis pelos ataques da mídia esquerdista ao governo. Dá só uma olhada nesse gráfico. Através de publicidade estatal, o governo do FHC, Fernando Henrique Cardoso, gastou cerca de 4,8 bilhões de reais. Já Lula e Dilma juntos gastaram outros 29,7 bilhões. Agora, o governo recente de Jair Bolsonaro, embora esteja apenas no comecinho, anunciou que gastará um total de 150 milhões em 2019 e disse que ainda acha muito. Agora vamos fazer juntos aqui um exercício de projeção do quanto Bolsonaro vai gastar em 4 anos de mandato, se baseando nesse valor primário aí de 150 milhões de reais. Ao todo, vai ser mais ou menos ali uns 600 milhões. Isso, galera, é metade do que o Lula gastou apenas em seu primeiro ano de mandato, em 2003. Porra! Tudo isso? Em outras palavras, pessoal, o Jair Bolsonaro deixou de gastar dezenas de bilhões de reais do nosso dinheiro que seriam distribuídos para a imprensa esquerdista. Agora o governo se utiliza de uma forma mais barata para se comunicar com o povo através das redes sociais. Toda quinta-feira o Bolsonaro faz lives em seu Facebook, se comunica também através do Twitter e ele fez questão de criar um canal oficial do governo federal no YouTube. Agora imagina se o Haddad tivesse ganho. E para você que já está ficando animado com esses resultados, saiba que ainda tem mais. O nosso presidente da República está encabeçando um projeto junto com o Kleber Teixeira, o dono do Jacaretanga, que pode acabar com a Rede Globo. Apesar de ter 30-35% de toda a audiência na televisão aberta, a Globo recebe um montante monstruoso de dinheiro de verba pública. E isso porque existe uma lei chamada Lei Lula, olha só que nome, hein? Que permite que ela faça um tipo de negociação desonesta e imoral com as agências de publicidade. Basicamente, ela convence as agências de publicidade do governo federal de veicular suas
propagandas na emissora, oferecendo um dinheiro vivinho em troca. Então a agência acaba investindo R$1 bilhão ali para exibir seus anúncios durante o ano inteiro e recebe uns R$300 milhões em troca. E é exatamente com isso que Jair Bolsonaro quer e vai acabar. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Número 6. Denúncias sobre os aviões do SUS. O ministro da Saúde de Bolsonaro, o Mandetta, descobriu que na época do PT, traficantes ganhavam licitações para utilizar aeronaves do SUS para transportar drogas. E isso, obviamente, envolvia muito dinheiro público. Número 7. O primeiro passo para o armamento civil. E como prometido em campanha, ao lado de Sérgio Moro, Jair Bolsonaro assinou um decreto que não apenas flexibilizou a posse de arma de fogo, como renovou automaticamente a licença para quem tem armas em 10 anos. E ele também prometeu que em breve vai dar um passo adiante a respeito do porte de armas. Número 8. Fim definitivo do imposto sindical. Depois da aprovação da reforma trabalhista do agora presidente Michel Temer, vários sindicatos decidiram desobedecer o fim da contribuição sindical obrigatória e passaram a continuar cobrando alguma contribuição daqueles que representavam. Mas com apenas uma caneta Bic, Jair Bolsonaro resolveu o problema e proibiu a prática de vez. Número 9. Reforma da Previdência. O nosso super-ministro da Economia, Paulo Guedes, diante um caos econômico, conseguiu elaborar uma reforma da Previdência que acaba com o rombo gerado por um sistema maldito de pirâmide. E agora, se a reforma passar, quem ganha mais vai ter que pagar mais e quem recebe menos vai ter que pagar menos. E como se não bastasse, o governo disse que quer passar essa reforma sem se utilizar da velha política do toma lá da cá. E se isso acontecer, nós teremos um alívio de R$1 trilhão. Número 10. Lucro nos cofres públicos. No mês de janeiro, as contas públicas registraram um saldo positivo de mais de R$30 bilhões. É o segundo melhor resultado registrado na história. E como se não bastasse, no mês seguinte, as exportações superaram as importações e o balanço comercial teve um superávit de 3,7 bilhões. Número 11. Fim da farra na Lei Rouanet. Enquanto estava governando um país de um quarto de hospital no Albert Einstein por conta da retirada de sua bolsa de colostomia, Jair Bolsonaro decidiu que o valor máximo de financiamento de projetos da Lei Rouanet cairá de 60 milhões para 10 milhões. Ele também decidiu que órgãos públicos como Banco do Brasil e Petrobras só estão autorizados a financiar projetos de artistas não conhecidos, excluindo aquele bando de artista lacrador da hashtag Ele Não, que não precisa dessa grana de dinheiro público para sustentar os seus eventos e shows. Número 12. Fim da indústria da multa automobilística. Além de aumentar a validade da CNH de 5 para 10 anos, Jair Bolsonaro anunciou o fim das lombadas eletrônicas em estradas federais. Número 13. Combate às fraudes no Bolsa Família. Após a suspensão de 381 mil pagamentos irregulares do Bolsa Família, Jair Bolsonaro disse que vai continuar com o pente fino no programa para eliminar todas as fraudes e em breve criar o 13º pagamento anual do benefício. Número 14. Investigação no próprio partido. Depois que o jornal esquerdista Folha de São Paulo acusou o então ministro Gustavo Bebiano de ser o responsável por repasses ilegais de verba pública no PSL, o presidente da República pediu que a Polícia Federal investigasse o próprio partido, uma coisa que nenhum presidente fez na história desse país.
Número 15, parceria com Donald Trump. Recentemente, Jair Bolsonaro foi visitar o presidente americano em seu país e firmaram juntos uma parceria histórica, onde os Estados Unidos vão trazer investimentos para o nosso país, como foi o caso da base de lançamentos de satélites de Alcântara, uma região do Maranhão que não traz lucro para o nosso país já há muito tempo e que agora vai receber investimentos da NASA para sua reativação. Outro fruto do diálogo entre os dois presidentes conservadores foi o cancelamento da obrigatoriedade de vistos de turistas americanos, canadenses, australianos e japoneses para o Brasil, o que aumentou o interesse no turismo no Brasil em 36%. Número 16, redução histórica na conta de luz. Em 2015, quando ainda era presidente da República, Dilma Rousseff pegou bilhões de reais de um pool de bancos emprestados para evitar um reajuste na conta de luz dos brasileiros. E o pagamento dessa dívida, que estava marcado para abril de 2020, foi antecipado para setembro deste ano. E isso vai reduzir a conta de luz do brasileiro em uma média de 3,7%, porque nós não vamos ter que arcar mais com um gasto de 6,4 bilhões. Número 17, mais empregos. Em 2019, o Brasil teve o melhor fevereiro em 5 anos para a geração de novas vagas formais de emprego. Nesse mês, foram 173 mil novos empregos. E para encerrar, número 18, concessão de aeroportos. Recentemente, o Bolsonaro colocou 12 aeroportos a leilão com o valor inicial de 218 milhões de reais. E depois de todos os lances, o valor arrecadado foi superior a 10 vezes mais o valor proposto. E nós conseguimos arrecadar 2,37 bilhões de reais. E olha que tem mais concessão vindo por aí, viu? Dessa vez vão ser 22 aeroportos. Enfim, pessoal, acho que já deu para entender que o Brasil finalmente está andando, coisa que de fato não aconteceria se o PT continuasse na presidência da República. E assim, é claro que o governo federal cometeu um erro aqui, um erro acolá, mas no geral o saldo é positivo. E eu não sei vocês, mas eu tenho muito orgulho de ter votado 17 na eleição de 2018 e ter livrado o meu país do Partido dos Trabalhadores. Como eu pedi lá no começo, pega o link desse vídeo aqui e manda para algum amigo seu, de preferência algum esquerdista, para esfregar na cara dele como o nosso novo governo está sendo bom. E não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar ao máximo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, deixar o seu like e assistir também aos nossos 2 últimos vídeos. Meu nome é Felipe Ferreira, foi um grande prazer estar com vocês até agora e tchau, tchau!